Bora lá então. Prazer, meu nome é Felipe Nonino, eu sou sócio do Rafael Mick no projeto do Underdogs. Ele pediu para eu gravar essa aula aqui falando sobre personalização do nosso funil de quiz. Eu fiz a personalização de todos os nossos funis e a parte mais técnica de como estruturar isso, eu vou te mostrar como que funciona aqui na prática nessa aula. Então, a gente utiliza o InLead para fazer a personalização dos nossos funis. Outras plataformas de quiz também devem dar para personalizar, mas eu particularmente só tenho experiência no InLead, que foi por onde a gente mandou todos os nossos funis. Então, eu recomendo que você passe por lá, por já saber o caminho de como te orientar. Fechou? Então, antes de começar aqui no porquê personalizar, vou explicar um pouco brevemente o que é personalização. Eu não sei se você já percebeu nos funis que estão rodando agora no mercado, mas todos os funis que escalam bastante de quiz, eles têm um certo grau de personalização. Então, como que isso funciona? Com base nas respostas que você vai dando ao decorrer do quiz, então, ali, as primeiras perguntas sobre sua idade, seu gênero, se você é homem, se é mulher, sobre as suas dificuldades, em funil de emagrecimento, do seu peso, da sua altura, né? Então, com base em todas essas respostas que você dá, ele te dá uma personalização com base nisso, tá? Então, ele mostra, por exemplo, quando a pessoa responde que é mulher, a imagem que aparece na hora do pitch é uma mulher. Quando você fala que é homem, aparece um homem. Quando você fala que o seu objetivo é perder peso, aparece uma coisa específica. Quando você fala que o objetivo é ganhar massa, aparece outro avatar, outra coisa na sua tela, tá? Então isso é personalização, basicamente, tá? É você pegar com base nas respostas do que o lead está te dando e você dar um feedback instantâneo ali pro próprio funil, para etapas na frente do funil. Né? Então, se a pessoa respondeu que quer perder peso lá no começo do funil, lá no pitch você pode falar, você respondeu que você quer perder peso. E, enfim, basicamente isso é a personalização, tá? Então, por que personalizar, tá? No funil? A primeira coisa é que vai fugir do convencional. Então, tanto nos anúncios quanto no seu funil, isso vai fugir do convencional. Então, nos anúncios, como que isso foge do convencional? Você conecta aqui, ó, com esse aqui, que é um argumento forte para o CTA. Por quê? Quando você faz um funil que dá um diagnóstico para a pessoa, então, por exemplo, você está ali vendendo produto de emagrecimento e a sua copy está falando que existe um tipo de metabolismo, um teste para ver se o metabolismo da pessoa está travado ou não. E com base nas respostas dela, ela vai receber um teste gratuito que vai saber se o metabolismo dela tá travado ou se ele tá como você chamar, tipo, tá desbloqueado, tá o nome que você quiser dar. E daí, com base nas respostas da pessoa, você consegue dar esse diagnóstico. Então, isso diferencia nos ads, quando você fala na hora da CTA, você pode falar, eu vou te dar um diagnóstico, que normalmente ele custa R$ 47, mas eu vou liberar de forma gratuita para 100 primeiras pessoas que clicarem nesse anúncio, para você descobrir se o seu metabolismo tá na fase de, sei lá, no modo de sobrevivência silencioso, por exemplo. Um mecanismo aqui que inventei, que o modo de sobrevivência silencioso é quando você deu tanta privação de energia que ele vai reduzir o metabolismo e você não consegue emagrecer, mesmo fazendo dieta restrita. Então, isso pode acontecer e você tem que fazer o quiz para descobrir se seu metabolismo está nesse modo. Então, é por isso que é importante personalizar. Por quê? Vai fugir do convencional. É diferente você falar, preparei uma aula que eu vou te ensinar, tal, sobre algum mecanismo, né? Então, foge do padrão, porque a pessoa entende que ela respondendo as perguntas, ela já vai receber um conteúdo de valor ali, que é o diagnóstico dela. Tá, outro ponto. O lead vai confiar em você quando você entrega algo realmente personalizado antes de vender para ele. Por quê? Se você preencheu um quiz ali de 40 etapas e você não recebeu nada de valor, nada, o cara ele só gastou o tempo dele à toa, né? Então, quando você dá um conteúdo que é personalizado para ele, com base nas respostas dele, ele fala, já valeu a pena ter vindo até aqui. E se o de graça vale o meu tempo, o pago vale o meu dinheiro. Então, essa é a lógica, né? Você pode fazer também um pitch com base nas dores do seu lead. Então, tudo isso dá para você adaptar. Então, por exemplo, você quer fazer um pitch específico para quem respondeu que não conseguiu emagrecer depois da menopausa. Você quer fazer um pitch específico para quem respondeu que não consegue emagrecer. Eu falei que não quer emagrecer e que não consegue emagrecer depois da menopausa. Quem não consegue emagrecer depois de ter tido filho. Você colocou lá numas perguntas, quando você percebeu que não conseguiu mais emagrecer? Depois da menopausa, depois tive filho, depois casei. Várias alternativas. Você quer personalizar isso no pitch. Então você quer colocar o nome da pessoa, Felipe. Esse plano é para você que não conseguiu emagrecer após a menopausa. Você pode personalizar com base nisso. Você pode fazer o pitch com base nisso. Ele vai funcionar como um vendedor automático. O que o vendedor faz? Ele vai se conectar com o lead para entender as dores dele e argumentar da melhor maneira possível para encaixar as dores do seu lead no seu produto. Então, você consegue fazer isso de maneira automática com o quiz. Você faz perguntas que vão revelar qual que é a dor do seu lead. No que você revela a dor do seu lead, você personaliza o pitch, personaliza as outras perguntas, personaliza todo o seu funil para aquilo que você quer que o cara respondeu. Né? Então, seria tipo um vendedor, entre aspas, assim, por fazer esse processo de conexão, de entender o lead
e vender da melhor maneira possível. Utilizar argumento de autoridade. Então, tipo, não é. O que é isso aqui, ó? A gente vai utilizar o quiz como um argumento de autoridade para vender o seu produto. Por quê? Não vai ser assim, pô, é uma VSL aqui, nada personalizada. A pessoa assistiu e se identificou com as dores, só que não foi ela que respondeu, né? Quando a pessoa responde, tipo assim, eu respondi as minhas dores. O cara deu o diagnóstico com base naquilo que eu respondi. Eu recebi aqui do quiz o diagnóstico com base naquilo que eu respondi. E eu estou recebendo a oferta de acordo com aquilo que eu respondi também. Então, ele sente muito mais que é uma oferta para ele, não que é só uma oferta genérica, né? Mesmo que seja uma oferta genérica, você posiciona ela de maneira que seja tipo o caminho específico para o seu lead. Você pode personalizar a argumentação do seu funil com base no que o seu cliente responde. Isso aqui eu já comentei também. E nas inserções, no meio do quiz a gente coloca inserções. Essas inserções podem ser personalizadas também. Então, por exemplo, um produto falando sobre relacionamentos e tá falando ali de... Não, pode ser de dinheiro. Tá falando como isso afeta os relacionamentos. Aí pergunta se a pessoa tem filho. Na hora que a pessoa responde que tem filho, você coloca uma inserção falando. Tipo, relação do dinheiro com os filhos e tal. E se a pessoa responde que não tem filho, segue para a próxima pergunta. Não tem como personalizar nesse sentido também. Bora então. Quais tipos de personalização você consegue fazer? Essas são as personalizações mais comuns, dá para você explorar melhor. Tipo, você pode usar a criatividade para fazer do jeito que você quiser. Tudo isso aqui fui eu que tirei da cabeça, assim, então tem muita mais coisa que dá para vocês pensarem específico pro caso de vocês. Isso daqui, essa aula eu vou ensinar os fundamentos. Então, a base ali da lógica que a gente utiliza para personalizar nosso quiz, mas você pode adaptar para ficar melhor para o seu funil. Um quiz de pré-VSL, um quiz de diagnóstico, que é esse, por exemplo, do emagrecimento. Você faz um diagnóstico do IMC da pessoa. Um quiz de prosperidade financeira, que você faz um diagnóstico de em quais áreas ela está bloqueada. Pode fazer um pitch personalizado, então, de acordo com uma resposta específica que ela deu. Ou de acordo com o lead score também, pode ser. Você mostra um pitch ou mostra outro. E um lead score para diagnóstico preciso. Então, o que é esse lead score aqui? Você consegue fazer, por exemplo, vamos supor lá, você tem um produto de desenvolvimento pessoal. E daí você vai trabalhar em áreas emocionais, relacionamentos e... vamos fazer com duas só. Vou pegar essas duas áreas. Tá? E daí, com base nessas duas áreas, você vai fazer várias perguntas. E você quer dar um diagnóstico com base em todas as perguntas. Só que não tem como você usar uma variável para fazer 10 perguntas sobre relacionamentos. Eu quero dar um diagnóstico para a pessoa no final. Não tem como fazer uma variável só para 10 perguntas. Só que aí com o lead score você consegue. Então é como se assim, se a pessoa respondeu que tá muito lascada, você dá um lead score de 10 por questão que ela responde. Se ela tá muito de boa, dá um lead score de 0. Meio termo, você dá tipo 3, 6. E daí você vai somando esses pontos. De acordo com a soma dos pontos, pode usar o GPT para fazer isso. De acordo com a soma dos pontos, você coloca lá no diagnóstico final, você vai poder mostrar uma condição específica. Então quem tá com mais de 100 pontos, vai mostrar lá que tá fudido. Emocionalmente. Quem tá com menos de 10 pontos vai mostrar que tá bem e consegue personalizar tudo isso. Tá? Então você pode usar esse lead score também, além das variáveis que eu vou mostrar. Aí na prática, como você vai fazer? Eu já vou abrir aqui um lead, eu vou te mostrar que são as regras que a gente utiliza, tá? Então primeiro a gente tem que entender o que é uma variável. Vou mostrar aqui na prática. Tá, tô aqui no lead, eu vou colocar uma opção de múltipla escolha aqui. Melhor colocar um de sim, não. Como vai funcionar? Aqui é uma opção de teste, certo? Múltipla escolha. Você vai ter que escolher um desse aqui. Quando você vem aqui, ó, clica na opção de múltipla escolha. Você tem o ID name, você pode colocar o nome da sua pergunta. Aqui, ó, quando você clicar na configuração, você tem essas duas opções, pontos e valor. O valor, ele é a variável que eu estava falando. Então, por exemplo, eu estou fazendo aqui um funil de emagrecimento. Aí eu quero, por exemplo, ó, a pessoa pesa mais de 80 quilos. 70, 60, 60. Certo? Fazendo aqui um funil de emagrecimento. Eu quero que para as pessoas que respondam que tem mais de 80 quilos, eu mostre que ela está acima do peso, tá? É uma variável que eu quero fazer. Então, eu venho aqui e defino esse valor como acima do peso. Aqui eu vou querer definir como pouco acima do peso. No peso ideal, abaixo do peso. Beleza, eu fiz aqui, tá? E aqui no ID name eu vou colocar assim, peso. Aí, na etapa seguinte, eu quero usar essa informação. Então, eu quero usar a informação para todo mundo que responder que está 80 quilos, está com mais de 80 quilos, eu quero falar que ela está acima do peso. Para quem responder que está entre 70 e 80, eu quero falar que ela está um pouco acima do peso. Isso pode ser lá para frente, tá? Lá para frente no diagnóstico final. Essa pergunta pode ser uma das primeiras. Você vai usar essa informação lá na hora de dar o diagnóstico. Mas por fim didáticos aqui, eu vou pôr na próxima etapa. Fica fácil para a gente visualizar. O que você vai fazer? Você pode ou colocar como um texto, você colocar aqui, ó, coloquei peso, variável, peso.
Você coloca entre colchetes, tá? Que é essas duas barrinhas tortas aqui. E coloca a variável. Olha o que vai acontecer. Vou salvar aqui. Então eu vou responder que eu tô com mais de 80 quilos acima do peso. Vou responder, tô com 70 a 80, pouco acima do peso. 60 a 70, no peso ideal. E menos de 60, abaixo do peso. Então, essas variáveis, elas servem para você. Ó, a variável é essa, tá? É a variável peso. E aqui eu defini uma personalização de que quando a pessoa vai responder isso aqui, você coloca um valor de acima do peso para a variável peso. Então, toda hora que você escrever a variável dessa forma aqui, ele vai substituir por aquele valor que você colocou, entendeu? Então, um exemplo de um funil de emagrecimento vou abrir aqui o funil que a gente rodou. Esse aqui nem podia estar fazendo, hein? Vamos ver. Acho que esse aqui tá mais personalizado. Ó, vou mostrar aqui como é que isso funciona, tá? A pessoa, vou explicar a lógica disso aqui. Como que a gente fez essa personalização? Você pode ver que cada uma dessas copies são diferentes. A gente baseou essas copies baseado no quê? No objetivo da pessoa. Então, aqui, ó, essa primeira copy vai mostrar se o objetivo da pessoa for perder peso. Se a pessoa marcou que o objetivo dela for ficar em forma, vai mostrar essa outra. Se a pessoa assinalou que o objetivo dela é aliviar o estresse, vai mostrar outra foto. E se ela colocou aqui que o objetivo dela é melhorar a saúde, vai mostrar essa outra foto. E como que a gente fez isso? Ó, a gente pergunta o objetivo aqui. O objetivo. Na hora que ela assinala aqui perder peso, define a variável objetivo com... se você não colocar valor nenhum, ele usa o próprio valor que tá o nome aqui, tá? Então, tipo, por isso que eu coloquei aqui, ó. Vendo que é igual perder peso? Exatamente o que está respondendo aqui. Então, aqui a gente utilizou para quando a pessoa respondesse, ó. Posso pensar o objetivo perder peso. Solução perfeita está aqui. Para mulheres na faixa, faixa dos anos aqui é porque não... 30 a 39, tá vendo? Entre 30 a 39, perder peso. Aqui, ó, na faixa dos 30 a 39 anos, querem perder peso, o desafio pode ser essa resposta. Então, são detalhes pequenos isso aqui, só que dá uma puta diferença, porque a pessoa, desde o começo, ela fala, caraca, tá sendo personalizado realmente porque eu tô respondendo. Eles não estão só usando minha resposta e jogando fora. Então, aqui é um exemplo de como usar variável, tá? Vamos ver aqui. Variável e regra de exibição. Nesse aqui eu já puxei a regra de exibição. Você tá vendo que tem 4 blocos aqui? Quando a pessoa responde, só aparece um bloco. Por quê? Porque eu usei a regra de exibição. A regra de exibição, ela é utilizada para quando você coloca a variável que você, por exemplo, assim, eu só quero mostrar esse bloco para quem responder que quer perder peso. Então, você coloca aqui, ó, regra de exibição, adicionar a regra, aí você coloca o valor da variável, né, que é lá o objetivo, esse aqui, ó, ID name, você coloca a variável igual a e coloca o que você quer. Entendeu? Então, só quando ela responder ficar em forma, ela vai conseguir visualizar isso aqui. Só quando ela responder que quer perder peso, ela vai visualizar isso aqui. Só quando ela responder que é aliviar o estresse, o objetivo dela, ela vai receber isso aqui. Então, você personaliza a exibição de acordo com o que a pessoa responde. A gente vai usar no futuro também. Ó, um outro exemplo aqui de... Só que agora é uma personalização com base em MC. Então, como funciona, tá? Deixa eu ver aqui qual que é os outros. Tá. Vai ser basicamente isso. Não, é outro redirect, tá? Vou mostrar aqui do MC já. Ó, aqui eu pergunto a altura dela, nas perguntas, né? E eu salvo no campo altura. Pergunto o peso dela, eu salvo no campo peso atual. Cara, isso aqui fica massa. Ó, tá vendo que tem um monte de coisa aqui embaixo? Então, de acordo com o que a pessoa responde no peso, ele já atualiza na hora a parte. Quer ver na prática? Porque, ó, eu tenho 1,60. Porque eu tenho 70 quilos. Tá vendo? Ele atualizou na hora já. Porque tem 75. Tem 80. Tem 60. Tenho 40. Ele calcula o MC e mostra uma frase personalizada de acordo com o peso da pessoa. Na hora, entendeu? Como que eu fiz isso? Aqui, ó. Regra de exibição. Coloquei uma variável que é o MC, é esse cálculo aqui. Então, se vocês quiserem copiar e colar esse cálculo, é isso aqui, basicamente. Se vocês estiverem usando o Indeed. Apesar de que acho que agora eles criaram aqui as variáveis para você selecionar. Quando eu fiz esse quiz, não tinha a variável IMC pronta só para copiar e colar. Então era um pouco mais complexo, mas agora acho que tem variável. Mas ó, eu coloco aqui, ó, seu IMC e coloco o cálculo do IMC, o que é considerado abaixo do peso. Na descrição, eu coloco uma descrição aqui. E daí na aparência, na exibição, eu coloco que só vai mostrar isso aqui caso o IMC dela seja maior ou igual a 15 e menor que 19. Então se ela estiver na faixa de 15 e 19, mostra esse bloco. Então tá aqui, essa faixa. Se ela estiver na faixa daqui, vai mostrar outro bloco, que daí é esse bloco do meio. 15, 19 a 25. Olha aqui, 25 a 30, maior que 31. Então, você vai por faixas. Se o cálculo do IMC da pessoa deu nessa faixa, você mostra esse bloco. Se o cálculo da pessoa deu nessa faixa, você mostra o outro bloco. E é assim que você faz essa personalização, entendeu? Aí você consegue, na hora que a pessoa já digita o peso, já mostra o bloco. Fica muito massa, vou falar. Aí, no peso desejado, mesma coisa, tá? Coloquei aqui uma personalização com base no cálculo do IMC da pessoa também. Então, se ela tiver... não, tá. Aqui não é com base no MC. Ó, vou mostrar aqui Vamos lá, colocar a altura, 1,60. Tenho 80 quilos. 75, né? Deixa um pouquinho. E o meu peso desejado é 65. Aí, tá vendo?
Desbloqueie benefícios para a saúde. Perca 13% do seu peso. Estudos demonstram que perder mais de 10% do seu peso corporal pode reduzir até 50% o risco de doenças associadas à obesidade, como ataque cardíaco e alto nível de açúcar no sangue. Vamos supor que eu colocasse, eu chegar a 70, elimine 6% do peso. De acordo com o CSD, queimar 4 quilos por mês é seguro, saudável, pode reduzir, entendeu? Porque tá perdendo muito mais. Se personaliza a copy, de acordo com o peso que a pessoa quer chegar. Então, porra, a pessoa tá desde o começo recebendo informação baseada no que ela responde. Na hora que você preenche o peso, ele mostra automático ali embaixo uma cópia específica pro peso dela. Isso aqui aumenta muito o nível de confiança do seu quiz. Então, às vezes ele não vende, não é porque tem a cópia ruim, mas porque você não tá dando personalização. Então, tipo, isso aqui pode aumentar muito a sua conversão, cara. Como que eu fiz isso? De novo, as regras de exibição. Ó, eu calculei aqui. Eu quero que quando o... Ah, tá. Eu calculei basicamente quantos por cento do peso que ela quer perder representa do peso total. Então, vamos supor, se ela tem 100 quilos, se ela quer perder 20 quilos, ela quer perder 20%. Ela tem 100 quilos, ela quer perder 10 quilos, quer perder 10%. E assim por diante. E eu utilizei isso aqui para fazer aquela personalização que vocês viram na prática. Aí a cópia aqui embaixo, mesma coisa. Com base na personalização, de quantos por cento a pessoa quer perder, eu personalizei a cópia abaixo. Aqui é um padrãozinho, tá tipo a resposta. Aqui, ó, diagnóstico. Vou mostrar aqui como é que fica todo esse processo de IMC e tal. 60, 73. Aí, olha isso. Tá, aqui não preencheu variável, porque eu não preenchi o quiz inteiro. Vou preencher o quiz inteiro aqui pra vocês. O editor pode acelerar essa parte. Aí, cheguei. Vamos ver. Ó, 60, 80 quilos. Minha meta é 60 quilos. E aí, olha aqui. Olha isso aqui, mano. Aqui está seu diagnóstico, seu relatório. IMC 31, obesidade grave. Alerta, alto risco de comprometimento da saúde cardiovascular. Todos indicam que IMC acima de 30 aumenta 50% o risco de doenças cardiovasculares, além de aumentar a chance de dores crônicas, AVC, diabetes tipo 2. Seu desafio será adaptado para reverter a situação. Tipo de corpo, endomorfo, estilo de vida, ativo. Eu respondi lá que eu exercitava 5 vezes na semana. Metabolismo extremamente lento, corpo pós-gestação, muito ganho de peso. Então, tudo isso eu fiz com variáveis, o relatório completo. Como que eu fiz isso? Primeiro ponto, esse primeiro bloco, IMC. Olha aqui como fica na minha visão. Eu fiz um cálculo aqui, que é o cálculo do IMC do PSV. Coloquei uma porcentagem padrão, só que não mostrei essa porcentagem. No indicador, coloquei que é o IMC dela, o seu. Aqui em exibição, eu coloquei para exibir cada um desses. Tá vendo que tá dividido aqui, ó? Nutrição, magra, normal, sobrepeso, obesidade grave. Cada um desses, ele tem uma exibição diferente. Então, de acordo com o que o IMC dá, ele vai mostrar cada um desses. Então, se ele der menor que 17, e esses altura e esse outro aqui embaixo, ele é tipo uma medida de contenção, assim. Porque teve uma época que tava dando bullying, a pessoa colocava lá que tinha, tipo, 300 metros. E daí dava uns bugs assim. Só que agora já corrigiram. Tá certo já as medidas. Então nem precisaria disso aqui. Mas ó, se a MG dela é menor que 17, ele vai mostrar que tá em desnutrição. Maior que 17, menor que 19, vai mostrar que ela tá magra. Se a MC dela for maior que 19 até 25, vai estar normal. Se for acima de 25, menor que 30, sobrepeso. Se for maior que 30, menor que 40, vai ser obesidade grave. E acima de 40 vai ser aqui no limite. Então, tipo, de acordo com o que a pessoa responde, a conta do MC dela vai ser mostrado cada um essa barrinha de progresso. Agora, o segundo bloco. Não, esse aqui nem mostrou. Ah, é porque já carregou, tá? Ele é um... Ó, aí, tá vendo? Ele fica um tempinho só. Esse bloco, mesma coisa, mano. Eu fiz com base no cálculo do IMC. Se o IMC dela for menor que 19, vou mostrar isso que ela está abaixo do peso. Se for entre 19 e 25, está na faixa de peso ideal. Se for entre 25 e 30, vai ser esse amarelo aqui. E se for mais de 30, vai ser esse vermelhão. Aqui na parte de tipo de corpo, aí eu usei a lógica lá nas variáveis que eu mostrei nesse outro funil. Ó, tipo de corpo, tá vendo que veio endomorfo? Por que veio endomorfo? Eu coloquei aqui, ó, tipo corporal, na variável, né? Então, na hora que a pessoa respondeu essa pergunta aqui do tipo corporal, quando ela coloca muito acima do peso, considera endomorfo. Quando coloca um pouco acima do peso, mesomorfo. Médio, também mesomorfo. E magra, ectomorfo. Então, com base no que ela respondeu aqui na quinta pergunta, 1, 2, 3, 4, 5. Quinta pergunta, eu personalizo lá no final, com a variável, né? Que é essa variável aqui, tipo corporal. Deixa eu achar aqui. Vai. Mesma coisa com a frequência de exercício, mesma coisa com o metabolismo, mesma coisa com o corpo pós-gestação. E aqui o avatar também, de acordo com o IMC daí, cálculo do IMC, mostra um avatar específico para ela. E daí fica esse bagulho personalizado aqui, entendeu? Então não tem segredo. Ele consegue fazer um diagnóstico porque você tem várias regras de exibição e várias variáveis que você pode usar. Então daí ele fica certinho aqui. Boa. Então,
Isso aqui foi variável, isso foi regra de exibição. Tem esse outro, que é o redirect personalizado com base nas respostas. Só vou fazer uma revisão de tudo que a gente viu aqui para vocês não se perderem, tá? Basicamente, variável. O que é variável? Quando a pessoa responde uma pergunta, você define a variável que aquela pergunta vai representar. Então, se ela responder a pergunta do peso, você define aqui que a variável vai ser o peso. E essa variável você pode usar na forma de texto, assim, ou na forma de regra de exibição. Então, você pode colocar se a variável peso é igual a mais de 80 quilos, mais de 80 quilos, ele vai mostrar, entendeu? Então você pode usar tanto como uma variável assim escrita, quanto tanto como regra de exibição. E com isso você faz todo aquele jogo de personalização. E é isso, basicamente. A variável e a regra de exibição são as duas coisas que eu usei para fazer tudo isso aqui. Tem os cálculos também, tá? O cálculo, deixa eu ver se o Indeed tem um jeito. Peraí, aqui achei, ó. Aqui tem os cálculos da variável já pronto. Então, tipo, MC, você coloca que vai ser o peso, você pode precisar um GPT, né? Tipo, ó, como calcular MC. Mas o MC é peso sobre a altura. Então, a variável 1 vai ser peso, e a variável 2 vai ser altura. Então, você pega aqui e já calcula. Ele ficaria assim. Aqui tá score, né? Seria uma variável de altura. Aí já fica pronto para você não ter que se bater aqui para fazer essa conta. Bora então. Cara, esse aqui é uma parada legal. Dá para redirecionar, fazer um redirect personalizado com base na resposta. Então, esse aqui é uma estratégia que a gente já usou para funil de VSL, um quiz de pré-VSL. O que a gente fez? Antes da VSL, vou pegar aqui, era um funil de viralização. A gente perguntava o que a pessoa busca na hora de viralizar um vídeo. Na hora que ela responde isso aqui, a gente personaliza tanto a headline. Ó, então, por exemplo, a pessoa responde que ela quer mais seguidores, a gente mostra a prova social, conseguiu mais seguidores. Se ela quer mais vendas, a gente mostra a prova social, que ela conseguiu vender mais. Se ela quer mais autoridade, a gente mostra a prova social, que ela levou autoridade. Se a gente quer mais ficar famoso e reconhecido, mostra a prova social com mais reconhecido. E aqui a gente faz o redirect personalizado. Então, como que funciona? A pessoa viu lá a headline personalizada e vai ter esse loading, tá? De acordo com o que a pessoa respondeu nessa primeira resposta, então se ela respondeu que ela quer mais seguidor, ela vai ser redirecionada para uma VSL que fala de mais seguidor. Pelo extrativo ali, então. Entendeu? Mais seguidor. Agora, se a pessoa respondeu que ela quer mais venda, ela vai ser redirecionada para essa parte. Ou seja, a gente utilizou as variáveis ali para fazer um redirect personalizado. Então, a pessoa já... Isso aumenta o quê? A intenção da VSL. Então, a gente já testou com e sem isso. Com, retinha muito mais a pessoa na VSL, porque lá no começo ela respondeu uma pergunta que personalizou o vídeo dela, entendeu? Então, você pode usar assim também o seu quiz. E lead score, tá? Lead score eu dei uma passada breve de como fazer isso. O funil que a gente mais escalou, não usei lead score, é uma parada que eu estou desenvolvendo agora, mas que é basicamente aquela lógica que eu falei. Você quer fazer várias perguntas, e de acordo com essas várias perguntas, você vai dar um diagnóstico sobre, por exemplo, uma esfera da vida da pessoa. Aí você pode fazer isso através do lead score. Então, vamos lá para o nosso teste. Como funciona o lead score, tá? Vou dar mostrar brevemente aqui para vocês. Ele vai funcionar basicamente como uma variável, só que ele pode somar, né? Então ele vai aumentando. E você define ele aqui, ó, em pontos. Então, vamos supor, para quem tá com mais de 80 quilos, eu quero dar 100 pontos. Para quem tá entre 70 e 80, eu quero dar 50 pontos. E para quem tá entre 60 e 70, eu quero dar 10, aqui eu quero dar 0. E eu vou fazendo assim várias perguntas, para que eu tenha a somatória no final. De acordo com a somatória no final, eu estabeleço uma lógica ali, pode fazer com o GPT para te ajudar, para você, tipo, qual lógica que vai fazer mais sentido pro meu lead, né? E daí você faz somatória de pontos. E se for maior do que 1000, você vai mostrar tal variável, tal bloquinho. Mostrar um bloquinho lá que a pessoa tá lascada, que precisa emagrecer. Se for entre 500 e 1000, vai mostrar um bloquinho que fala que ela pode emagrecer por benefício da saúde estética, entendeu? Então você consegue fazer isso. Não tenho na prática aqui um funil para mostrar para vocês. Estou desenvolvendo ainda o funil com lead score. Mas seria basicamente isso, para vocês poderem brincar aí. Então você consegue definir aqui na pontuação esse ponto. Daí a variável de lead score é essa aqui, ó. A score. Ele vai ser uma variável de lead score. Vamos ver se já atualizou. Aqui, tá? Lead score 100. Lead score 50. Lead score 10. Lead score 0. Então, com base nisso, você consegue fazer suas personalizações aí. Então, cara, é basicamente isso. A aula foi longa aqui, mas acho que deu para entender como que você usa as variáveis, as regras de exibições e os redirects personalizados com base na sua resposta. Aquele redirect personalizado, se ficou alguma dúvida de como fazer, para quem roda com VSL, é assim, ó. Eu lembrei que eu não especifiquei certinho. A pessoa vai responder aqui essa pergunta, né?
Eu defini como variável 1, só para ficar mais fácil. Aqui na redirect personalizada, eu coloquei um redirect e com base na variável 1, eu coloquei a exibição. Esse aqui só vai mostrar quando a pessoa respondeu que é mais seguidores que ela quer ganhar. Esse aqui só vai mostrar quando ela respondeu que ela quer mais vendas e mais dinheiro. Esse aqui só vai mostrar quando quer mais autoridade. E esse aqui só vai mostrar quando quer ficar mais famosa. Em cada um desse aqui tem uma URL personalizada. Então, essa aqui vai ter uma URL e o final aqui é fama, tá vendo? De pessoa que quer ficar famosa. Esse outro vai ter uma URL personalizada de autoridade e assim por diante. E daí, com base nisso, eu só coloquei lá subi no Vturb 4 VSLs com 4 hooks diferentes. E você personaliza o hook com base nisso, né? Mesma lógica aqui para essas headlines, usei exibição, tá. Então é basicamente isso. É assim que você personaliza um quiz. E eu abri o jogo aqui, mostrei os quiz que a gente está rodando, mostrei todo o funil que a gente roda, que é que a gente está querendo mostrar na prática mesmo, tudo que a gente faz, tá? E qualquer dúvida é só deixar aí na aula ou falar com o Rafa, que eu estou à disposição. É isso. É nóis. Tamo falou.